Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar por que o casamento é tão importante. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Marcos 10, 7 e 8 diz: por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Então, é muito importante a gente observar esses versículos porque eles mostram o jeito que Deus passa a ver a gente uma vez que a gente é casado. Ele não vê mais como duas pessoas, mas ele vê como uma só. A personificação disso é um filho. Um filho não é nem um nem o outro. Ele é os dois, ele é uma mistura dos dois. E é assim que Deus passa a ver a gente. Isso para a gente ter uma noção do quão importante é um casamento. Apesar de, infelizmente, hoje as pessoas não estarem dando tanta importância, dá uma olhada de como na antiguidade o casamento era visto. Lá em Gênesis 20, 11, diz o seguinte: Abraão respondeu: eu pensei que nesse lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Ou seja, ele achou que quando ele chegou com a Sara, que era meia-irmã dele, mas era a esposa dele, ele achou melhor falar que ela era só irmã dele, porque senão eles poderiam matá-lo para ficar com ela. Ou seja, tentar só ficar com ela é uma coisa que eles tinham tirado essa possibilidade completamente, né? Ser um adúltero era totalmente fora de possibilidade. Ser um assassino até que passava, mas adúltero não. É só para vocês terem uma noção de como o casamento era considerado super importante. Até uns 70 anos atrás, o índice de divórcio era 0. Hoje ele não para de crescer e cada vez mais e mais e mais pessoas estão se divorciando. Mas por quê? Porque as pessoas hoje elas não estão dando importância para as coisas que Deus considera importante. A verdade é que o divórcio faz parte da cultura contemporânea. E não pensa que as pessoas começam a pensar em divórcio só depois do casamento. Não, os próprios namoros já são um ensaio para o divórcio. Os casais começam com um relacionamento que nem de longe precisa ter o objetivo de casar. Eles já começam a ter relações sexuais, começam a se comportar como se fosse um casal, muitas vezes até morando junto. Daí, quando um se enche do outro, vai lá e acaba o relacionamento como se não fosse nada. Todo esse processo de separação é muito doloroso e machuca muito, geralmente uma das partes ou às vezes até as duas partes. Mas as pessoas estão tão nem aí para fazer as coisas de Deus que elas simplesmente aceitaram isso e aceitam numa boa como se isso fizesse parte mesmo da cultura e hoje faz mesmo, faz parte da cultura. Mas por que as pessoas estão se separando hoje em dia? Eu acho que é por 2 motivos. Primeiro, porque elas não creem que Deus é capaz de fazer um milagre no casamento. Então, quando os problemas começam a surgir, a pessoa simplesmente quer abandonar aquele cônjuge e quer partir para a próxima porque ela não tem fé de que Deus pode transformar, de que Deus pode curar, de que Deus pode entrar naquele casamento e fazer um grande milagre. Então ela simplesmente acha que é melhor então trocar. Daí você ouve um monte de besteira, né? Tipo, eu não amo mais ele. Acabou o respeito. A gente não tem mais química. É? Quem deixou o amor acabar? Quem deixou o respeito acabar? Quem deixou a química acabar? Muitas vezes foi o teu próprio lado, né? Foi o próprio lado da pessoa. Você tem que cultivar aquilo todos os dias. Se você não seguir a vida de casal, sempre perdoando a outra pessoa, sempre cultivando o teu amor por ela dentro do teu coração, realmente essas coisas se acabam. E é lógico que também a atração de um pelo outro ela vai mudar muito com o tempo e é natural que mude mesmo. Então as pessoas passaram a acreditar nessas besteiras que o mundo prega por aí. E o outro motivo pelo qual os casais se separam é para se vingar do cônjuge. Geralmente a pessoa vai lá e está dando um monte de mancada com a outra e a outra fala: quer saber de um negócio? Agora vamos me separar. E realmente a pessoa que estava dando bastante mancada, ela merecia uma grande lição. Mas você nunca pode querer se colocar no lugar de Deus e querer ficar dando lição nos outros e querer partir do princípio de que você deve se vingar das pessoas, nem do seu próprio cônjuge. Até porque, numa situação dessa, geralmente quem acaba pagando são os filhos.
São os filhos que vão pagar por aquela situação, né? Aquela vingança do pai ou da mãe. E isso é terrível, né? Porque isso é o fim também de um casamento, é o fim de uma família. Isso quem paga são pessoas inocentes. E o que eu vejo que acontece é que os pais, eles não calculam que uma vez que eles estão abrindo mão do casamento, eles vão estar abrindo mão também de uns 50%, 60% do tempo que eles passam com os filhos deles. Isso é uma coisa muito ruim, né? Essa perda do tempo com os filhos, né, da vida infantil dos filhos até a fase adulta, é uma perda muito, muito grande que ela simplesmente não é considerada quando uma pessoa quer se separar e pede o divórcio. Por isso, lute pelo seu casamento com todas as suas forças. Todas, leve muito, muito a sério, lute com todas as suas forças e seja uma pessoa que aconselha as pessoas a lutarem pelos casamentos delas. O que eu vejo muito é que então um cônjuge está dando mancada e daí o outro vai lá e reclama com os amigos, com as amigas, né? E as amigas falam, ai, olha, eu acho que você não merece isso. Ai, olha, sai fora. Ai, meu Deus, isso é um horror, isso é um inferno. E fica lá falando e quando vai ver já está estimulando muito aquela família a se acabar. Nunca seja essa voz na vida de ninguém, a não ser que a integridade física dessa pessoa esteja sendo comprometida, que essa pessoa está apanhando do cônjuge, mas se não for assim, nunca aconselhe isso, porque você vai estar agindo do jeito que o diabo quer, você vai estar trabalhando para o diabo e não para Deus. Sempre lute pela sua e pela família dos outros. Procure ajudar os seus amigos a verem as qualidades que os cônjuges têm, a entenderem que todo mundo tem defeitos e que outras pessoas também terão defeitos graves e que é muito importante também o tempo que elas passam com os filhos, muito mais do que viver um grande romance. Procure ser essa voz na vida dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas que estão em volta de você e também viver isso para você também. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!